Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento. E é com muita alegria que nós hoje recebemos, temos visita hoje. Recebemos, e a visita não é de perto, diria que até de longe. Recebemos o pastor Fernando Dantas. O pastor Fernando Dantas está acompanhado. Eu quero fazer menção das pessoas que o acompanham. Sua esposa Gislene. Também tem duas filhas, a Raquel e a Esther. A Raquel está aqui. Gislene e Raquel, fiquem em pé, por favor, para a igreja conhecer vocês. Isso, que legal, muito obrigado. Também estão com seus pais. Deixa-me, por favor, senhor Wilson e dona Lourdes, se coloquem em pé. Isso, ó. Fernando Dantas, o pastor está com carga máxima quase da família, viu? Obrigado, vocês podem se assentar. O pastor Fernando Dantas é pastor que é apoiado pelo Departamento nosso de Missões, o Ministério de Ações Missionárias UMAN, da nossa igreja. Ele tem atuado hoje com treinamento de pastores e líderes na Espanha, Uganda, Índia e Amazonas, mas a base, o pastor está morando na Espanha, e para nós é uma grata alegria. Não sei qual tipo de história que o pastor Fernando Dantas vai contar, mas faz algum filtro, que eu conheço desde a adolescência, eu não sei o que vai vir, né? Mas para nós é uma alegria, como Igreja de Jesus, receber esse servo que tem sido usado do Senhor em tantos lugares, de tantas formas. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela vida dele. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. E o nosso coração, ele se alegra, Deus, a saber que primeiro o Senhor trouxe uma mensagem que ele tem carregado agora no coração. Que seja o teu Santo Espírito, Deus, se servindo de fazer com que ela possa germinar em cada coração que aqui está, que acompanha também esse culto, participando lá da sua casa, usando mais uma vez o teu filho, assim como o Senhor tem usado, como um instrumento de poder nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, boa noite. É uma alegria poder estar aqui nesse lugar. É a minha primeira vez nesse novo lugar e estou encantado, feliz de ver a obra do Senhor nessa cidade através da IPI. Agradecido a Deus pela parceria. Na verdade, essa parceria começou no dia da minha conversão. Eu e o Jordache nos convertemos no mesmo dia, quando a IPI era do tamanho dessa plataforma. Eu estava analisando, conversei com o Jordache, eu acho que era mais ou menos isso, lá nos começos. E é uma alegria ver a comunidade de fé, ver um grupo de pessoas que amam a Jesus, que entenderam o Evangelho, que se reúne para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos fazendo uma obra missionária em diferentes lugares, como o pastor Jordache mencionou, mas algo que vemos em todos os lugares que vamos, é esse ajuntamento de pessoas que amam ao Senhor Jesus. Na minha caminhada, na minha trajetória, nos países que tenho visitado, no ministério, formando líderes, pastores, nós encontramos algo muito significativo, que é a igreja sendo plantada entre lugares e pessoas que antes não conheciam o Evangelho e que foram alcançadas pelo Evangelho e, consequência disso, se reúnem para crescer no Senhor, e a igreja assim é formada. E é o que eu gostaria de compartilhar um pouco nessa noite com cada um de vocês, falando um pouco sobre essa comunidade da fé. Como eu mencionei, quando eu me converti, a igreja era mais ou menos do tamanho dessa plataforma. A nossa igreja em Madrid, a terceira igreja que nós plantamos, ela é mais ou menos um quarto dessa plataforma. Nós somos poucos ainda, porém uma das maiores igrejas da região, porque, na verdade, o Evangelho na Espanha hoje ele é menos de 2%. A média de membresia das igrejas evangélicas na Espanha é de 35 membros. E nós temos feito um trabalho de evangelização, de alcance, de formação, de discipulado. Mas tudo isso se dá pela comunidade da fé, através da parceria, através do abraçar um ao outro, através de colocar os nossos dons nas mãos do Senhor. Não só na Espanha, não só em Dourados, mas também eu tive a oportunidade de ir para a Índia, há 20 anos atrás, começar um trabalho de formação na Índia, e ali eu conheci alguns irmãos
que me impactaram muito. Um deles, na região de Bihar, se chama Sirmat Tudu. Ele começou a frequentar um dos nossos centros bíblicos. E ele ficava quietinho no cantinho dele, escutando, enquanto os outros anotavam. Ele não tinha um caderno, ele não tinha uma caneta, ele ficava escutando. E eu perguntei sobre esse irmão para o nosso tradutor, e ele disse: ele não tem uma caneta, ele não tem um caderno, porque ele não sabe escrever e nem ler. Mas ele é pastor. E ele tem alcançado várias regiões não alcançadas. Esse pastor começou a discipular outras pessoas. E num vilarejo, mais ou menos 12 quilômetros da igreja desse pastor, um homem cego se converteu. E ele caminhava com a esposa guiando 12 quilômetros aos domingos para ir na igreja. Então ele falou com o pastor e disse: eu gostaria muito de vir mais vezes, mas fica longe para eu caminhar. E durante a semana o culto é de noite, escuro, com a esposa, não tinha condições. E ele pediu para que esse pastor pudesse enviar alguém para fazer um estudo bíblico na sua casa. O estudo bíblico foi feito cada quarta-feira. O Senhor foi acrescentando pessoas foram se convertendo naquela aldeia. E o pastor falou: nós precisamos montar uma congregação nessa região, porque já tem bastante gente que está frequentando. E esse homem cego, que se chama Dasso, ele disse: eu ofereço a parte de trás da minha casa, uma parte do meu terreno, eu ofereço para a gente construir uma igreja aqui na minha região. E assim foi formada mais uma igreja, mais uma comunidade de fé, através daqueles que colocam os seus dons diante do Senhor para serem usados. Uma pessoa que não sabia nem ler e escrever, pastoreando uma igreja. Um irmão cego, com o desejo de aprender mais da palavra, disponibilizou a sua sala, que se transformou numa igreja. É esse que vocês estão vendo. Essa é a comunidade. E esse pequeno vídeo é o vilarejo aonde nós visitamos e aonde ele doou um pedacinho do terreno dele para poder construir essa igreja. Aí está o templo construído com a ajuda de alguns irmãos do sul da Índia. E essa igreja hoje conta com aproximadamente 50 pessoas convertidas, que antes eram hinduístas e hoje estão servindo o Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria de compartilhar com vocês a importância da comunidade da fé, da gente ser parte de algo que vai além daquilo que a gente pensa ou imagina, de participar de uma obra que iniciou com o Senhor. E eu gostaria de ler esse texto bíblico com os irmãos, lá em Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 47, que diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O envolvimento do pastor Sirmat Tudu na obra, entendendo que ele tinha sido chamado por Deus para levar o evangelho, e aqueles que se convertiam se juntavam para poder formar a igreja, colocavam suas vidas diante do Senhor, mostra
um legado que nós recebemos desse texto do tempo ainda dos apóstolos. Quando o Espírito Santo de Deus veio, quando a igreja foi inaugurada, o modelo que o Senhor queria para a igreja era o que nós acabamos de ler. A comunidade da fé. A comunidade da fé, a igreja, não é só um lugar onde nós estamos sentados para escutar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. Nós podemos obter isso em muitos outros lugares. A comunidade de fé é diferente. Como eu sempre digo, as missões, ela usa a obra social como um braço, como uma ferramenta para servir, para alcançar, mas a missão, ela é uma missão espiritual. Da mesma forma que a igreja não é somente um lugar para que nós possamos vir, desfrutar, engordar espiritualmente. Hoje eu até escutei um comentário de alguém que falou que tem crente que está com diabetes espiritual, de tanto que consome, né? Não, a comunidade da fé é algo além, é algo mais do que isso. O que é? É uma comunidade de pessoas reconciliadas com Deus através da morte de Cristo Jesus. Olha o que o texto diz no versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Comunidade da fé, a igreja do Senhor Jesus, é uma igreja feita por pessoas que entenderam o Evangelho. Às vezes existem alguns debates sobre o que é o Evangelho. Eu normalmente coloco de uma forma simples. Entender essa mensagem do Evangelho é: eu sou pecador. Eu estou separado de Deus, porque Deus é perfeito. Deus envia o seu Filho para morrer numa cruz pelos meus pecados. Me faz justo diante de Deus. Ao ponto de Deus olhar para você e ver o seu Filho Jesus perfeito. E quando Ele olhou para a cruz, Ele viu você e eu imperfeitos. E quando nós cremos nessa boa notícia de salvação, aceitamos, nós agora pertencemos a essa grande família, a Igreja de Jesus. Mas esse é o primeiro passo. Lá em Madrid nós temos algumas pessoas que começaram a frequentar a nossa igreja e frequentava e de repente desaparecia. E voltava e de repente desaparecia. Alguns deles por situações diversas, como trabalho, tinham que mudar de cidade, depois voltavam. E nós sempre abraçamos esses irmãos, sempre aceitamos, a igreja está aberta, venha. Mas ao mesmo tempo nós temos aqueles irmãos que começam a frequentar através de alguma atividade que nós fazemos, mas que a gente percebe que dia após dia eles perguntam: eu preciso servir, eu gostaria de fazer algo mais. A igreja tem alguma atividade? Tem algo que eu posso ser útil? Então nós entramos num processo com essas pessoas, porque o primeiro passo foi dado, elas entenderam o Evangelho. E muitos de vocês que estão aqui já entenderam o Evangelho, já entenderam que a igreja não é só um lugar de vir, que é mais do que isso. E talvez você está preparado já para dar um seguinte passo, ou talvez você está resistindo para dar esse seguinte passo. E Deus está te chamando para dar um passo a mais. Não tem nada a ver com a tua salvação. Nós não ganhamos, obtemos a nossa salvação por obras. Porém, quando nós somos salvos, automaticamente existem obras, como resposta, como agradecimento. E aí é onde a gente caminha. Então, se a comunidade da fé é uma comunidade de pessoas reconciliadas com Deus, isso é o que ela é um grupo de pessoas que amam a Jesus e que entenderam o Evangelho. Como que essa comunidade vive?
De que forma nós vivemos? Em primeiro lugar, nós vivemos em crescimento. Em segundo, em comunhão. Em terceiro, em generosidade. Em quarto, em oração. O texto diz no versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nossa comunidade de fé, a igreja, é um organismo vivo que deve crescer individualmente. Um organismo vivo, ele cresce, ele se desenvolve. Muitas vezes, alguns de nós estamos um pouco estagnados, estacionados. Nós não crescemos. Nós vemos no texto que fala sobre perseverar na doutrina. Isso significa conhecer, aprender, crescer na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Aprender da palavra de Deus, porque nós saímos no nosso dia a dia e muitas vezes não entendemos o que Deus tem para nós ou o que Deus requer de nós. E muitas vezes vivemos as nossas vidas sem entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a vontade de Deus nós encontramos na sua palavra. Num dos cursos de formação que a gente dá no Amazonas, no Alto Solimões, fronteira com a Colômbia, o Peru e o Brasil, eu lembro que eu estava dando uma aula sobre interpretação bíblica e um dos alunos, um pastor ticuna, ele fez uma pergunta: olha, aqui na nossa região tem alguns líderes de igreja que eles chamam as pessoas à frente, eles pegam a Bíblia e eles batem com a Bíblia na cabeça da pessoa 3 vezes e eles dizem: receba o conhecimento da palavra de Deus. E a pessoa volta para o seu lugar feliz, achando que agora elas conhecem a palavra de Deus. E a pergunta era: é assim mesmo? Eu disse: olha, eu nunca vi, um exemplo bíblico onde Paulo talvez batia com a Torá na cabeça de Timóteo e dizia: receba, a palavra do Senhor. Existe um processo de conhecimento onde a gente entra nele quando nós crescemos em leitura, em devoção com a palavra de Deus. Mas não só isso, a comunidade de fé ela não só vive conhecendo, porque também a gente pode cair no erro de conhecer muito e ficar com o cérebro inchado de conhecimento, cheio de legalismo, mas não viver. E o texto nos indica que nós precisamos ter, além desse conhecimento, colocá-lo em prática para exercer a comunhão com o próximo. Muitas vezes nós adentramos aqui ao templo, cumprimentamos as pessoas, abraçamos as pessoas, mas é um tempo de comunhão muito curto. São minutos, segundos às vezes. E nós precisamos ampliar a nossa comunhão. A comunidade da fé é uma comunidade fundamental, porque nos momentos difíceis que nós atravessamos, nós recebemos o abraço dessa comunidade. E quando nós não estamos passando um momento difícil, nós abraçamos aqueles que estão passando. A comunhão com o próximo é muito importante. Eles estavam na doutrina e estavam na comunhão, mas também no partir do pão. É muito fácil às vezes a gente dar aquele tapinha nas costas e dizer: que situação difícil, Deus abençoe você, estarei orando por você. Mas nós precisamos entrar um pouco mais e ser generosos, compartilhar, ajudar, e não só generosidade financeira, mas uma generosidade de amor, uma generosidade de carinho, uma generosidade de ir lá visitar. Como é bom, quando estamos passando momentos difíceis, ter essa comunidade que nos abraça. Pessoas que estão dispostas a compartilhar o que têm, de partir o pão. Como é bom. E nós percebemos isso. Na nossa igreja em Madrid, o nosso horário de culto é às 11h30. E todas as pessoas que vêm no domingo, 11h30 da manhã, algumas novas perguntam: eu achei que era 11h30, mas eu notei que o culto começa ao meio-dia. E nós sempre dizemos: não, 11h30 começa,
porque é quando você chega, é quando você toma um café, é quando você abraça aquele irmão, é quando você é conhecido, se faz conhecer, conhece os outros, conversa. E depois nós vamos para uma outra parte do nosso culto ao Senhor. E muitos hoje que estão na nossa igreja, eles falam: essa comunhão, esse companheirismo, esse abraçar que nós recebemos aqui na igreja, foi algo fundamental, que nos fez voltar e hoje estar aqui. Nesses últimos 2 anos nós batizamos 3 espanhóis, que é algo muito importante para nós, porque a igreja evangélica na Espanha, 70% dela é feita de imigrantes, de diferentes países, maioritariamente da América Latina. Então, quando nós alcançamos um espanhol, é uma alegria, é uma festa no céu, no nosso coração, porque não é fácil. E nós batizamos 3 espanhóis, e essa foi uma das características que eles comunicaram com a gente. Olha, esse abraçar, esse estar juntos, essa generosidade de coração, de entrega. Alguns deles chegaram com muitas necessidades, e nós apoiamos, sendo pequenos como somos. Nossa igreja tem uma frequência de 60, 50 pessoas cada domingo. Mas é importante que a comunidade da fé entenda que Deus nos chamou sim para a salvação, mas que Ele também quer nos usar. A nossa igreja teve o privilégio de construir um orfanato em Uganda. E nós apoiamos esse orfanato com 24 crianças, sendo uma igreja pequena, onde o nosso orçamento mal cobre o gasto do aluguel do salão, água, luz, internet. Mas entendemos que o que Deus nos dá, nós precisamos colaborar, nós precisamos ser generosos. Mas também uma comunidade de fé, ela vive em oração. A oração é fundamental. O clamor é fundamental. Fiquei tão feliz de ver pessoas que vinham aqui à frente e os obreiros da igreja, os presbíteros, orando, clamando a Deus. É tão importante receber oração. E essa comunidade da fé, que é uma comunidade de crentes em Jesus, uma comunidade que vive na doutrina, num crescimento espiritual, na comunhão, na generosidade e em oração, ela existe para a glória de Deus. Ela existe para glorificar a Deus e para proclamar o Evangelho, para que assim o ciclo continue. Diz o texto: partiram o pão de casa em casa, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração, e acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nessa comunidade de fé, quando nós entendemos que o que temos e o que somos é para a glória do nosso Deus, não é para mim, é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando entendemos isso, tudo que somos, vamos disponibilizar para a glória do Senhor. E vamos proclamar esse Evangelho que um dia nos alcançou. Você que está sentado aqui nessa noite, que já entregou a tua vida a Jesus, você sabe o que você era e como você está hoje. Pastor Jordache falou, talvez o Fernando vai comentar algumas coisas dos nossos tempos antigos que são poucos apropriados para uma igreja. Sendo assim, eu não vou mencionar, porque eu aprecio o meu querido pastor Jordache. Mas eu lembro como eu era, e ele sabe como eu era, porque nós andávamos juntos no que éramos. Mas Jesus nos alcançou numa noite de sábado, jovem, com um louvorzão, cantando o Leão de Judá. E quando nós achamos que já estava tudo bem, mal sabíamos que o pastor Edson subiria para dar uma palavra desafiadora que o Espírito de Deus usou para nos transformar. E hoje estamos aqui. Você sabe como você era. E talvez você que ainda não deu esse passo de fé, você só sabe um lado.
o que você está vivendo, mas existe um outro quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. E aí é onde essa comunidade começa. É onde o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Então eu quero te desafiar nessa noite. Você que já é parte da comunidade de fé, você que já é parte da igreja, você que já é membro, ou você que já entregou a sua vida para Jesus, mas ainda não deu um passo de participar, de servir, de usar os dons que você tem, porque eu e você temos dons. Eu saía lá do Maracanã para poder trabalhar do outro lado da cidade de bicicleta todos os dias de manhã. Vivia uma vida normal, não entendia, não sabia que Deus poderia ter algo para mim, até o dia que Ele me alcançou. Então eu falei: Deus, eis-me aqui. E hoje eu estou servindo ao Senhor. Tive a grande bênção e privilégio de ter viajado por mais de 50 países. Estamos abrindo centros bíblicos em vários países, estamos alcançando vidas, abrindo novas igrejas. E quem sou eu? Ninguém. Mas aqueles dons que Deus me deu, aqueles dons que Deus te deu, Ele quer que você use. Levante-se. Não malgaste o teu tempo, a tua vida. Não diga amanhã ou depois, quando eu tiver tempo, porque amanhã ou depois pode ser muito tarde. Deus quer te usar hoje. E que bênção, que privilégio poder servir ao Senhor. Vamos nos colocar de pé por um momento e vamos cantar ao Senhor um cântico. Enquanto você medita nessa palavra e coloque-se diante do Senhor, dizendo: Deus, eis-me aqui. Eu não sei como, eu nem sei que dons que eu tenho, mas usa-me para a tua glória. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta igreja, por este lugar, por estes irmãos e irmãs que têm se comprometido contigo, que têm se colocado nas tuas mãos para serem usados por ti. Oramos por cada um que nessa noite veio a este lugar com diferentes motivos. O Senhor conhece cada um. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar agora falando a cada coração. O que o Senhor quer de nossas vidas? Em que áreas o Senhor quer nos usar? Quais os passos que o Senhor quer que demos? Qual o compromisso que devemos fazer? Não queremos, Senhor,
ser um grupo de pessoas comuns, normais, como qualquer outra instituição. Não, nós somos a tua igreja, Senhor, que o Senhor plantou nesse mundo para brilhar a tua luz. Quantos estão esperando? Quantos estão clamando? Quantos estão chorando, desesperados, sem esperança? E queremos nessa noite dizer, Senhor, igual que o profeta Isaías disse quando teve esse encontro maravilhoso com o Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós queremos colocar as nossas vidas, os nossos dons e dar um passo mais e comprometer-nos para que a tua obra continue crescendo em Dourados, Mato Grosso do Sul, nosso Brasil e até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém.